Você acha que Deus começa a agir quando você finalmente decide pedir? Mas e se ele já estiver agindo muito antes? E se o que você chama de atraso for, na verdade, o intervalo em que ele está removendo o que te destruiria quando a resposta chegasse? Porque existe uma coisa que quase ninguém entende. Deus não responde só ao que você fala. Ele responde ao que você está pronto para sustentar. E se você olhar com atenção, vai perceber que a sua vida já tem sinais de movimento, só que você está procurando do jeito errado. Você está esperando um milagre gritante, uma virada cinematográfica, um antes e depois perfeito. Só que muitas vezes, Deus age como um cirurgião. Ele não faz barulho, ele corta, ele remove, ele costura, ele espera o tempo certo. E enquanto você está ansioso, achando que nada está acontecendo, ele está trabalhando nos bastidores. Talvez você esteja vivendo uma fase em que as coisas parecem travadas. Você tenta, mas não encaixa. Você corre, mas não anda. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. E aí a mente começa a te atacar. Deus me esqueceu. Eu não sou digno. Eu fiz algo errado. Só que a verdade pode ser outra. Deus não está em silêncio. Ele está em preparo. E aqui vai uma pergunta que muda tudo. E se o que está travando agora for exatamente o que te salvaria depois? Porque tem respostas que, se chegassem cedo demais, te colocariam num lugar em que você se perderia. Tem portas que, se abrissem na hora errada, virariam prisão. Tem relacionamentos que, se fossem curados antes da sua maturidade, só voltariam para a mesma dor com outra roupa. Tem dinheiro que, se viesse antes de você aprender a administrar sua mente, viraria ansiedade, ego, culpa e autossabotagem. Então Deus faz o quê? Ele começa a agir antes. Ele mexe em você. Ele mexe no seu coração. Ele mexe no seu padrão. E você nem percebe. Vamos ser diretos. Muita gente acha que oração é só pedir. Mas oração de verdade é alinhamento. É quando você se ajusta por dentro ao que você quer viver por fora. E quando você começa a se alinhar, Deus começa a mover as peças. Só que no começo, parece que ele está tirando mais do que dando. E é aí que o ego reclama. Porque o ego quer presente sem processo, quer resposta sem maturidade, quer porta aberta sem responsabilidade, quer alívio sem transformação. Só que Deus não entrega o maior para o seu ego, ele entrega para a sua versão pronta. E talvez você esteja no exato ponto em que ele está construindo essa versão. Você já reparou como, às vezes, certas coisas somem do nada? Uma pessoa muda, um convite para, um caminho fecha, uma ideia que você tinha perde o brilho. Você chama isso de deu errado. Mas muitas vezes, foi Deus limpando o caminho antes de você entrar numa estrada que parecia boa, mas terminava em dor. Porque uma das maiores bênçãos é Deus te impedir. Sim, impedir. Impedir você de se comprometer com o que vai te drenar. Impedir você de aceitar migalha por carência. Impedir você de fechar um acordo que ia te prender. Impedir você de entrar numa relação que ia te apagar. Impedir você de crescer por fora sem crescer por dentro. Só que na hora, dói. Na hora parece não. Na hora parece rejeição. Na hora parece atraso. Mas depois, você olha para trás e pensa, ainda bem. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Antes de Deus te dar algo, Ele te livra de algo. E esse livramento começa antes mesmo de você pedir. Agora pensa no seu subconsciente. Ele é como um piloto automático. Ele executa crenças. Ele executa padrões. Ele executa decisões antigas sem você perceber. E muitos não de Deus são, na verdade, um choque no seu piloto automático, um corte no ciclo, uma interrupção no padrão, para que você não repita o mesmo erro com uma bênção nova. Porque existe um perigo enorme em receber algo novo com a mesma mente velha. Você pede por um novo relacionamento,
mas continua com medo de ser abandonado. Resultado: você controla, você sufoca, você testa, você se sabota. Você pede por prosperidade, mas continua com culpa de ter mais do que sua família teve. Resultado: você gasta, você perde, você se pune. Você pede por propósito, mas continua com necessidade de aprovação. Resultado: você não decide, você trava, você vive para agradar. Então Deus age onde? Na raiz. Ele mexe na sua mente. Ele mexe na sua estrutura interna. E isso leva tempo. Só que você não enxerga. Você só enxerga o externo. Você só enxerga cadê? E enquanto você pergunta cadê? Deus está tirando de você o que estragaria o que está vindo. Agora deixa eu te mostrar alguns sinais bem claros de que Deus já está agindo antes mesmo de você pedir. Primeiro sinal: você começou a perder o gosto por coisas que antes te dominavam. Você ainda faz, mas já não sente o mesmo prazer, já não te completa, já não te satisfaz. Isso é um sinal enorme. É Deus desligando a tomada de algo que te prendia. Porque quando Ele vai te mover, Ele primeiro solta as amarras por dentro. Segundo sinal: algumas pessoas estão se afastando sem explicação. E você tenta entender, tenta consertar, tenta se explicar, mas não volta. Pode doer, mas muitas vezes é proteção. Porque tem gente que te mantém pequeno, não por maldade, mas por limite. E Deus não vai construir algo maior com você, preso a relações que não suportam a sua expansão. Terceiro sinal: você está sendo confrontado com sua própria impaciência. Você quer controlar, quer prever, quer garantir. E Deus está te ensinando a confiar sem mapa. Porque o maior exige fé real, não fé de conveniência. Fé de verdade é quando você não tem prova. E mesmo assim, não volta para o antigo. Quarto sinal: você está tendo pensamentos que antes não tinha. Uma vontade de mudar, de cuidar do corpo, de dormir melhor, de estudar, de trabalhar em silêncio, de cortar vícios, de organizar a vida. Você pensa: de onde veio isso? Veio do preparo. Veio de Deus movendo você para se tornar alguém capaz de sustentar o que está vindo. Quinto sinal: o não começou a aparecer com mais frequência. E isso te irrita, porque você acha que está sendo bloqueado. Só que o não é sempre negação. Muitas vezes é direção. É como se Deus estivesse fechando saídas falsas para você parar de fugir do caminho certo. E aqui entra a parte que prende o espectador, porque é aqui que a verdade começa a incomodar. E se você estiver pedindo coisas que Deus já tentou tirar de você, pensa nisso. Tem gente pedindo para voltar com alguém que Deus teve que arrancar. Tem gente pedindo para ficar num lugar que Deus precisou fechar. Tem gente pedindo por uma vida fácil, quando Deus está te preparando para uma vida significativa. E aí a pessoa ora, e não entende por que não acontece. Porque Deus não vai te devolver o que te atrasava. Ele vai te redirecionar para o que te eleva. Só que, para isso, você precisa confiar no processo antes de ver o resultado. E é aí que muita gente falha. A pessoa quer sinal primeiro e obediência depois. Só que o caminho funciona ao contrário. Você obedece o que você já sabe, e a clareza aumenta. E tem um detalhe que ninguém quer encarar. Às vezes, o que você chama de fé é só tentativa de escapar do desconforto. Você ora pedindo uma mudança externa, mas não toca no hábito que te destrói por dentro. Você pede uma porta aberta, mas continua andando na direção errada por costume. Você pede paz, mas alimenta a guerra na mente o dia inteiro. E Deus, antes de responder, primeiro te coloca diante do que você está evitando. Porque a resposta não pode ser um enfeite por cima do caos. A resposta precisa ser uma nova base. E nessa base, Ele costuma trabalhar de um jeito que quebra a ansiedade. Ele faz você aprender a esperar sem se desesperar, a respirar sem ter controle,
a ficar em silêncio sem se anestesiar, a dizer não sem explicar demais, a viver um dia por vez sem perder a confiança. Isso não parece milagre, mas é exatamente assim que você vira alguém capaz de sustentar o que pediu. E agora vem o pico emocional, o momento em que você precisa se olhar no espelho. Porque talvez a verdade seja que Deus já está agindo, mas você está com medo do que vai acontecer quando Ele terminar. Medo de perder o controle, medo de ter que mudar hábitos, medo de sair de relações confortáveis, medo de crescer e ser cobrado, medo de ser visto, medo de falhar. Então, sem perceber, você pede, mas também resiste. Você quer a resposta, mas não quer a transformação que vem junto. Você quer o novo, mas quer levar o velho dentro. E isso é impossível, porque o novo exige espaço, exige limpeza, exige maturidade. E talvez seja por isso que você está nesse intervalo. Um intervalo em que Deus está trabalhando em você, enquanto você pensa que Ele está demorando. Agora, eu quero te dar uma chave simples. Se você quer perceber Deus agindo, não olhe apenas para o que está chegando. Olhe para o que está saindo. Olhe para o que está sendo cortado. Olhe para o que perdeu sentido. Olhe para o que não encaixa mais. Isso é Deus rearranjando o seu caminho. E aqui vai a pergunta que te faz crescer. O que Deus está tentando me proteger de que eu ainda não consigo ver? Porque existe proteção que parece frustração. Existe livramento que parece perda. Existe atraso que parece abandono. Existe silêncio que parece vazio. Mas quando você enxerga, você para de sofrer por interpretações erradas. E então a sua postura muda. Você para de implorar e começa a alinhar. Você para de perguntar quando e começa a perguntar quem eu preciso ser. Você para de correr atrás do que não é para você e começa a se preparar para o que é. E isso acelera o processo, porque Deus não trabalha com sua pressa, mas Ele responde ao seu alinhamento. Então aqui vai a conclusão. Se você está achando que Deus só age quando você pede, você está olhando pequeno. Deus já estava agindo antes, ajustando rotas, fechando portas, filtrando pessoas, mudando seu desejo, fortalecendo sua mente. E quando você finalmente pede, muitas vezes você só está dando nome ao que Ele já começou. E se hoje você sente que tem algo acontecendo por trás, mesmo sem entender, não entre em desespero. Entra em parceria, faz a sua parte, ajusta seus hábitos, protege sua mente, respeita seus sinais, para de insistir no que te drena e confia no processo. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Já está. Só isso. Porque eu quero saber quem está percebendo que Deus não está atrasado. Ele está preciso. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como reconhecer esses sinais e como usar a mente a seu favor para não desperdiçar o que está sendo preparado. Não confunda silêncio com ausência, não confunda não com rejeição, e não confunda espera com abandono. Se Deus já está agindo antes mesmo de você pedir, então o seu papel agora é não atrapalhar com pressa o que Ele está construindo com propósito.